comigo no estúdio, vereador Edmilson Souza. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos aqueles que ouvem, assistem, né? Repercutem aí. É multimídia. Todo o seu público. É multimídia, como você mesmo fala. 18 horas e 28 minutos. Vereador, estava vendo uma publicação sua nas redes sociais, uma associação de ex-servidores da Proguaru, é isso? Foi formada no sábado, teve uma assembleia ali no Sindicato dos Bancários, quase 200 trabalhadores, ex-funcionários, né? Os funcionários demitidos resolveram criar uma associação, porque esses processos trabalhistas, toda essa polêmica vai levar anos, né? Então eles acharam por bem criar um organismo, uma entidade que possa representá-los aí nos interesses, tanto na sociedade como na justiça, né? Uma boa ideia, né? Fica até mais acessível, né? Sim, e acaba despersonalizando, né? De ser essa ou aquela pessoa, cria uma associação e eu acho que fica melhor para organizar o trabalho, né? O prefeito, ao demitir esses trabalhadores, achou que esses trabalhadores simplesmente fossem para casa de cabeça baixa, né? Eles estão fazendo o contrário, esse desgaste vai continuar por muitos e muitos anos. E agora uma situação inusitada, no mínimo, né? A Justiça reintegrou a comissão de trabalhadores que representava a Proguaru, né? Exatamente, porque não precisa ser muito estudioso, né, da matéria do direito trabalhista para verificar que você não pode demitir aqueles que têm estabilidade. Comissão de trabalhadores tem estabilidade. Você poderia fazer a demissão no momento do fechamento total da empresa, mas você demite quem representa os trabalhadores e ao mesmo tempo diz, olha, a empresa vai continuar um tempo ainda, tem cento e tantos funcionários ainda que estão ativos, né, na Proguaru, que é a parte da liquidação. Então não precisaria ser muito gênio para imaginar que eles seriam reintegrados aí pela justiça conforme foram. Infelizmente já foram mandados para a Sibéria, né? Foram colocados lá na regional do Pimentas. Então, ou seja, aí como uma forma de castigo, né? Eles vão reassumir suas funções amanhã, começaram hoje, na verdade amanhã já estarão lá à disposição na regional dos Pimentas. Mas traduzindo, legalmente a empresa ainda não foi encerrada. Não. Né? CNPJ aberto. CNPJ aberto, tem pagamentos sendo feitos. Aliás, esses pagamentos continuam saindo aí no Diário Oficial. Então, tem muita coisa rolando ainda na questão da Proguaru. E perguntas que não foram resolvidas ainda, né, Pedro? Como, por exemplo, os imóveis da empresa. Como é que vai ficar a situação dos imóveis? Começaram a alegar que os imóveis seriam da prefeitura, aquele da Arminda de Lima. Não, tem imóveis que são da prefeitura e que a empresa utilizava. Como tem imóveis que foram repassados à empresa para abater em dívidas. Sim. Isso durante as gestões aí do ex-prefeito Eloy Pietá e o ex-prefeito Sebastião Almeida teve imóveis, como o imóvel do Macedo, por exemplo, era um imóvel da prefeitura que para abater dívidas com a empresa se repassou o imóvel. A Proguaru tem patrimônio sim em seu nome, não é? Ali na Pio 12, Macedo? Na Pio 12, exatamente. E tem no Rodoanel também, né? Tem no Rodoanel, que é ali no Cabo Sul. Lá tem um maquinário, inclusive, que é uma usina, que foi montado, foi comprado lá. Tem a área do Pimentas, tem a área de Cumbica, enfim, tem diversas áreas. A área, vamos dizer assim, as duas mais valorizadas são, obviamente, a área da Arminda de Lima e a área da Pio 12, que são áreas mais da região central. Então, você imagina nessa especulação imobiliária de prédios que nós temos na cidade, quanto que vale aquele quarteirão inteiro ali próximo ao Bosque Maia, que é da sede na Arminda de Lima. Pois começaram a dizer que a Arminda de Lima é da prefeitura. Mas ninguém prova nada também, né? Na verdade, é uma confusão, porque nós fazemos diversas perguntas e sempre vem hoje eu estava lendo os requerimentos lá, umas respostas de requerimento, sempre vem pela metade. Você pergunta 4 coisas, eles respondem 2. Aí você tem que fazer um novo pedido para poder ter acesso, né? Nós já perguntamos, já pedimos aí de novo, né, para saber a relação dos imóveis que estão registrados em nome da empresa e a situação de como ficará esses imóveis no caso do fechamento. Bom, tem gente já perguntando lá, Maria Marlene Martins, funcionalismo 0%, uma grande piada. A piada pronta é que depois dos ovos de Páscoa, o Guti acenou com uma cenoura para o funcionalismo público, né? A Páscoa vai ser boa para os seus servidores. Como é que o senhor recebeu a informação, vereador? Na verdade, eu imaginava que seria um momento do prefeito, de repente, tentar diminuir a sua rejeição. A rejeição do prefeito é uma rejeição alta na cidade inteira e uma rejeição, obviamente, dentro do funcionalismo. Então, mexer com a Proguaru não atingiu
apenas o ânimo de quem era funcionário da Proguaru. Também ligou aí o alerta, o sinal piscante aí do restante do funcionalismo, que inclusive agora com o PDV, que foi mandado para a Câmara Municipal, que é um verdadeiro cheque em branco, a gente sabe qual que é o objetivo, é direcionar a demissão para determinados setores. Vou dizer um dos setores, por exemplo, direciona para fazer demissões no setor de poda de árvores, por exemplo. Aí se você tem 20 trabalhadores lá e você consegue fazer com que 10, 12 peçam demissão, justifica você fazer um contrato emergencial. Porque você diz, olha, não tem, a gente está com metade da equipe, porque entraram no PDV e tal. Então, ou seja, quem fez essa proposta pelo governo, o próprio prefeito acha que a gente não está fazendo a leitura e nós estamos fazendo a leitura. Então, é absurdo, né? Me permita uma parte, vereadora Milene Mendonça, e ela me deu uma lembrança aqui. Muitas pessoas estão perguntando por que o ato será amanhã em frente à Secretaria de Educação, porque o prefeito Guto está despachando lá, na Secretaria de Educação. A Casa Branca está em reforma, então ele está despachando lá no prédio da Educação. E tem um ato amanhã às 17 horas. Obrigado, Milene, pela lembrança. Está reformando o telhado, né? O telhado da Casa Branca. E, na verdade, o próprio prefeito publicou uma foto, né, de um cupinzeiro, né, dizendo que os cupins colocaram ele para correr. Até os cupins já estão dizendo aí que a população fala para a saída, né? Cupins ou cupinchas? Eu vou verificar na publicação. Fiquei em dúvida agora. Vê aí no produção, no dicionário, por favor. Eu acho que tem os dois lá na região. 18h35. Vereador, o senhor falou de poda de árvore, concordo com o seu raciocínio, mas eu pensei em dois setores que podem ser atingidos pelo PDV. GCM e professores. Sim, sim. Né? E não tem nenhuma garantia da reposição desses trabalhadores. Porque, eu achei até, voltando aqui, o stories do prefeito, de manhã ele estava surfando, depois ele aparece num local vistoriano e depois aparece uma cena curiosa, que é ele falando num local onde, teoricamente, está acontecendo uma prova do concurso da GCM, entendeu? Então, quem está querendo ir não fazer uma prova de um concurso, quer tranquilidade para fazer a prova, né? Não quer ficar ouvindo discurso, né? Então, eu acho que foi um desserviço para os candidatos. Eu concordo com você, na verdade vai se descobrir setores essenciais, porque, por exemplo, o professor, nós já estamos com falta de professores, veja aí a reclamação. Muitos estressados. Entendeu? Muitos estressados. Licença médica porque chega no momento ali de saúde mesmo do trabalhador que ele não consegue. Esse trabalhador que ali na pressão pede a demissão não tem nenhuma garantia de ter uma substituição para continuar o atendimento. A mesma coisa na área de saúde, que nós precisamos tanto. O projeto do PDV não foi votado na quarta-feira porque nós alertamos a base do governo dizer isso aqui. É um cheque em branco. Apresentei lá até um projeto que eu tive acesso do prefeito de Araraquara, falando o projeto de Araraquara é muito melhor detalhado. Eu vi. Entendeu? Ele é todo detalhado, com valores e tal, como é que faz. O daqui, inclusive, tem muita gente dizendo, não, vou entrar no PDV e aí eu já vou receber o dinheiro. Olha... Tenho más notícias, hein? A informação que nós temos aí interna é que não será pago à vista. O PDV será feito em parcelas. Então, aquele que está achando que vai pedir demissão e vai ter todo o dinheiro na conta 15, 20 dias depois, pode tirar o cavalo da chuva. Eu quero fazer duas observações. Eu fui um dos primeiros, aliás, eu fui o primeiro, me desculpe. Eu fui o primeiro a dizer que havia uma ideia da operação delegada. É verdade. Bem lembrado. Eu falei que havia uma ideia de operação delegada para diminuir os custos com a GCM. Vai vendo. Agora vem esse PDV ao encontro dessa ideia, possível ideia. E eu também falei o seguinte, que Guarulhos não ia ter, a prefeitura não ia ter dinheiro para fazer um PDV e dar um reajuste salarial. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, lógico que ele prefere eliminar um monte de servidores para poder depois contratar empreiteiras, é lógico isso. Porque aí faz um contrato emergencial, porque justifica, as pessoas saíram, não tive tempo, então tenho que fazer isso rapidamente, né? Não, tudo em Guarulhos é emergencial. Para o Guarulhos está fechando há um ano e contrataram emergencialmente. Não sabiam que ia fechar. Exatamente. Então, ou seja, é a verdadeira farra dos contratos emergenciais na prefeitura de Guarulhos hoje, né? E agora, com essa questão do reajuste, aquele servidor, Pedro, aquele funcionário que ainda estava um pouco, pensativo, o momento econômico, a pandemia, vamos dar um desconto aí para o prefeito,
que já era uma minoria que queria dar um desconto para o prefeito, aí agora ficou de vez claro que ele não tem nenhuma simpatia pela questão do funcionalismo público municipal. Mas eu vou dar voz ao prefeito Guti aqui. Vamos ouvir a versão dele, ô produção? Tá no ponto aí? Ele vai participar aqui? O prefeito Guti vai falar aqui pro pessoal. Essa eu Vamos quero ouvir. ver. O aumento real, a inflação, no mínimo teria que ser de 8,7, que é o que corresponde à inflação oficial. Mas o prefeito não vai chegar nem perto disso. Isso pode ser um truque que ele já utilizou quando mandou um IPTU, um aumento absurdo, e aí cortou pela metade. Mesmo assim, continuou sendo um aumento absurdo. Esse truque, prefeito, as pessoas não vão cair. Então, se você aparecer com algo em torno de 3 a 5% de aumento, isso não vai dar nem a reposição salarial, porque a reposição tem que ser feita em cima da inflação. Você teria que dar um aumento muito maior. Prefeito, essas pessoas estão trabalhando 10, 20, 30 anos se dedicando ao município. E aí vocês resolvem dar 9,5 milhões de reais para combater o pombo nas escolas. Aí vocês resolvem gastar 500 mil reais para trazer Paula Fernandes aqui para a cidade. E não tem dinheiro para aumentar dignamente o servidor público municipal? Tá tudo errado, né, prefeito? Que Deus ilumine a sua cabeça e que você possa realmente ser justo com os servidores públicos municipais. Rapaz, eu vou ser sincero, eu nunca concordei tanto com o Guti como agora, viu? Ele tem razão. Ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. Agora resta saber, Pedro, se a gente acredita no Guti candidato ou no Guti prefeito, exercendo o mandato, né? Porque aí ele cita aí com dados, né? Por exemplo, essa questão dos pombos, de fato, aquele contrato foi um contrato escandaloso, né? De 9 milhões e tal. Mas eu não acho que também seja um contrato não escandaloso gastar 3 milhões com ovos de Páscoa. E me permita, os dois contratos denunciados por mim. Tanto dos pombos como do ovos de Páscoa, tá? Então, ou seja, na verdade, eu não sei se o prefeito poderia fazer um esclarecimento, que a população pergunta, ou todos nós, né? Qual a versão que nós vamos acreditar? Essa que você acabou de ver aí, né? De valorização do servidor, ou só é momento eleitoral? Pois é. E olha, é bom o pessoal do sindicato de servidores se ligarem também, que já estão surgindo críticas. Isso é jogo combinado, entre o sindicato e o prefeito, ele acena com 0, aí o sindicato faz um barulho, aí depois ele acena com 3, 5. Tá? Esse rumor está no funcionalismo público. Quero o sindicato que se previna também. 18h40. Bom, teremos sessão quarta-feira agora. Quarta-feira. Quarta-feira repete, Pedro, a mesma pauta de quarta passada, que foi uma sessão longa, mas não votou nenhum item. Então, repete a mesma pauta. E o principal projeto é o item número 1, que é a votação do PDV, que não foi feita. Eu observei o presidente Martello falando que a sessão virtual é muito mais produtiva que a presencial. O grande problema, Pedro, é que eu acho que a gente ficou 2 anos e pegamos um momento, que era o momento na semana de comemoração aí do Dia Internacional da Mulher, e com essa declaração infeliz desse deputado estadual, Arthur Duval. E aí, aquela primeira parte, eu acho que foi justo, né? Todas as vereadoras falaram, fizeram as reivindicações, fizeram leitura. Eu acho que a sessão... e tinha muito vereador querendo falar, porque tem vereador ali que não teve ainda esse gostinho de ir para a tribuna e falar de primeiro mandato. Então, mas eu acho que os outros vão caminhar melhor. E fora, a votação no virtual, Pedro, chama nome a nome. Com o terminal, vota automaticamente. Então, se apareceu lá na tela e vai aparecer os 34 presentes, os 32 presentes, o presidente já na hora ele pode anunciar o resultado da votação. Não precisa ficar esperando chamar nome a nome, que demorava muito mesmo na sessão virtual. Agora, uma fonte lá da Câmara já me informou, vereador, hoje à tarde, que não tem parecer o PDV. Então, eu questionei lá e me falaram que tinha. Não tem. Não tem. Então, era mais uma coisa que eu não sabia. Então, não dá para votar. Se não tem parecer, não. Até não hoje votar. à tarde não havia parecer, a não ser que seja verbal na hora. Não pode ser. Tem que ser o parecer por escrito, Pedro. Eu já vi parecer na hora da sessão. Ah, sim, mas eu não acho que seja o adequado, né? Mas tudo pode acontecer, né? Em se tratando aí de matéria de projetos do governo, tudo pode acontecer. Mas e amanhã, Pedro, também se prepare, porque amanhã nós vamos ter uma sessão que vem a questão do PDV, que trata da pauta do funcionalismo, e ao mesmo tempo a gente já tem o anúncio de 0%
de reajuste para os servidores. E digo, amanhã já vou antecipar até a minha fala amanhã para os vereadores da base, sobretudo o líder do governo, vice-líder do governo, que gostava o tempo inteiro de dizer que determinado prefeito da cidade era conhecido como o prefeito do 1%. Ah, fulano de tal é o prefeito do 1%, ó, 1% O e Eloy. tal. O Eloy, era, né? As pessoas ficavam fazendo essa piada o tempo inteiro. Mas se esquecem dos abonos que ele dava, Sim, né? sim, não era... Não é justo falar e isso. fora o aumento para os que ganhavam menos, né? Tinha um diferencial com os abonos. Agora eu pergunto, nós já temos aí instituído também o prefeito do 0%? Eu lembrar do Tomeu aqui, Quinzinho. Exatamente. Tomeu aqui. Ô, produção, volta aquela pessoa que me elogiou, por favor. Elogio é tão raro que a gente tem que aproveitar. Não deixa passar, não. Pedro, te respeito, um dos poucos homens em Guarulhos que tem opinião e a divulga sem medo. Obrigado, Maria Marlene Martins. Eu só quero registrar o seguinte, tem gente que fala, você só critica agora, não criticava no governo do PT. Eu criticava o esporte no governo do Eloy Pietá, abertamente, critico até hoje. E quem denunciou os pombos no governo Almeida fui eu. Só que o prefeito Almeida teve a grandeza, eu reconheço, ele veio no Radar de Notícias ao vivo, um dia de manhã, e falou, Pedro, eu faço questão de anunciar em primeira mão, eu estou determinando o cancelamento do contrato. Ele fez isso aqui. Ele reconheceu que minha crítica era correta. Sim. Então, Em vez de mandar recado, retalhar ou dizer aquilo, né? e reconheceu que o contrato era um absurdo e mandou. E o prefeito é ele, né? Exatamente. Os secretários, teoricamente, os secretários são subordinados ao prefeito, né? Não podem mandar mais que o prefeito, né? Como eu acho um absurdo essa compra de ovos de Páscoa, me desculpe. Gastar 3 milhões de reais da educação em chocolate? Ah, fala sério. Só para mim é um assinte. Não, e fora, Pedro, hoje nós temos uma notícia, não sei se você viu, se você já repercutiu, porque eu estava ali conversando, não prestei muita atenção. Nós tivemos um problema grave aí, está na TV, né? Acho que na Bandeirantes está passando. Haroldo Veloso? É o Haroldo Veloso. Já falamos. E o que acontece ali no Haroldo Veloso? Lembra daquele dinheiro emprestado da Sim, comunidade Baquiribu. andina, de meio bilhão de reais? Era o dinheiro para que esse tipo de coisa não acontecesse. E até agora não tem projeto, não tem licitação, não se caminhou nada e a prefeitura está pagando os juros da dívida. Mais de 3 milhões, quase 4 milhões de reais por mês dessa dívida e não tem um prego batido lá naquelas obras e a população continua a sofrer, sobretudo ali na região do Haroldo Veloso. Não vai longe, não. Aqui no centro, a prefeitura está pagando aluguel do novo CEMEG, que está fechado. Eu passei lá outro dia, Pedro, eu até iria parar, mas aí até falei com a pessoa que estava comigo, falei, vamos parar porque eu já vou dar uma olhada nisso aqui, mas ele falou, não vai dar tempo de chegar no outro lugar. Falei, então eu vou um dia com calma lá, porque é um absurdo, que eu passo ali, é meio caminho para ir para casa, eu moro no Cocaia, então eu passo lá sempre. Depois que alugou, que foi colocar corrimão, que foi fazer escada, que foi pintar. Não, é outro assunto, vereador. Então, ou seja, como é que você aluga? Você pode até alugar, dizer, olha, eu estou alugando e aí eu vou ficar 6 meses de carência até você adequar o imóvel. Agora, eu nunca vi alugar e já pagar, né? Porque já está pagando. Não, e outra, inauguraram no aniversário da cidade em 8 de dezembro. E até agora não tem nada funcionando. Brincadeira. Lá. Exatamente. Eu falo aqui em Guarulhos, as pessoas estão fazendo xixi do trampolim na piscina. Tem gente fazendo xixi na piscina do trampolim. Brincadeira. Vereador, obrigado. Se tiver algo a finalizar. Não, era isso. Agradecer mais uma vez uma presença e reforçar aos servidores públicos municipais. Amanhã, 17 horas, tem um ato em frente à Secretaria de Educação. 17 horas na Secretaria de Educação, na Claudino Barbosa, no Macedo. É importante você que está indignado com 0%, não fica em casa não. Sai do setor e vai direto para lá. E detalhe, hein? Não contem muito com a GCM, não, que a GCM está no mesmo barco, hein? Exatamente, Bem lembrado. Contra Proguaru, ainda os guardas eram obrigados a cumprir as ordens, né? Sim. Mas agora a GCM está no mesmo barco, hein? Talvez os GCMs que forem escalados para cuidar da segurança lá na hora da Assembleia vão fazer a votação normal. Quer fazer uma aposta comigo aqui? Vamos lá. Eles vão chamar PM. Ah, pode ser. Quer apostar? Não quero apostar mais. Tá na cara que vai. Não, vai. Agora, lógico. Porque não vai levar mais gente para mobilizar lá, né? Porque o GCM está também aguardando esse momento, né? Eles vão chamar PM, pode escrever. Não tenha dúvida. Vamos lá, produção, rápido intervalo.